Olá, pessoal, eu sou o Pedro Paiva. Sejam muito bem-vindos ao Marketing de Performance. Hoje eu vou conversar com o Rafael Peixoto, roteirista e diretor, a respeito da utilização de conteúdos audiovisuais na estratégia de marketing. Vamos falar sobre as diferenças de merchandising, branded content e product placement. E também vamos falar sobre alguns cases de sucesso muito interessantes. Boa tarde, Rafael. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fala aí, Rafa, quais são as principais vantagens de se utilizar o conteúdo audiovisual nas estratégias de marketing? Oi, Pedro. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui hoje conversando. Eu acho que existe uma questão principal para que a gente comece a procurar formas alternativas de a gente fazer comunicação, que é a crise da publicidade, né? Depois, quando começou o processo de redes sociais, a entrada da internet, surgiu uma crise na mídia upline, uma crise profunda, porque, na verdade, quando você tinha o digital, você podia segmentar a tua mensagem publicitária para um público muito específico. Isso começou a depauperar um pouco o sistema das agências e de BV de mídia. Enfim, as agências eram recompensadas por um percentual de mídia do que era anunciado, e a gente sabe que as mídias digitais custam mais barato. Mas, ao mesmo tempo, também a carga brutal que a gente tinha de mídia aí na cabeça do público causava um estranhamento e uma poluição de mensagem. Então, assim, a mensagem se esvaía, se perdia. Se você tinha, sei lá, 50 mil inputs ao mesmo tempo ali, o cara com vários pontos de intersecção com marcas ali, e a coisa se perdia. E aí, há bastante tempo atrás, já começaram a fazer um processo de você começar a inserir marcas dentro de produtos audiovisuais, por exemplo, que a gente chama de product placement, né? Quando você traz um produto para dentro de um determinado produto audiovisual, um programa de TV, enfim. Assim como merchandising, que é quando você faz aquelas promoções tipo Faustão, fulano aqui está pagando o caminhão do Faustão. Enfim, isso é merchan básico. O branded content, acho que ele é uma evolução disso, mas para um outro sentido. As pessoas começaram a ficar de saco cheio de tanta publicidade, de tanta mensagem publicitária. E eu acho que o legal do branded content é porque, na verdade, você prepara a comunicação para que ela tenha uma identidade com a marca, com os valores da marca. Então, o branded content, na minha opinião, ele é a materialização do que uma marca quer fazer. Ele é muito mais aspiracional do que vendedor de produto. Então, a marca aspira a ser alguma coisa. E aí, um bom criador de branded content, e aí eu volto a dizer que a maioria não é bom criador de branded content, a maioria não está sabendo fazer ainda, não passou por esse processo de aprendizado ainda, mas um bom criador de branded content, ele entende os valores da marca, ele trata aquela marca como um personagem, e a partir daquele personagem vai criar uma ferramenta de contação de história, vai fazer um storytelling para que ele passe os valores específicos daquela marca. E isso acaba entrando na cabeça do espectador de uma maneira muito sutil e, ao mesmo tempo, não cria resistência. Assim, ninguém gosta de ver propaganda. Sabe? A gente está tão acostumado com aquele break de 30 segundos, que agora está acabando com o streaming, que não tem mais, né? Eu não conheço mais pessoas que assistam TV aberta ainda. Conheço muito poucas. A maioria vai direto para o streaming e não assistem mais nem cabo. A maioria das pessoas com quem eu convivo não assiste mais nem cabo. O cabo e está só no streaming, né? Assinou todos os streamings por menos do que eu pagava em uma TV a cabo. Eu acho que ainda tem um problema aí, que é o problema da agregação de conteúdo, que um dia alguém vai resolver, né? Tipo, vamos agregar tudo num canto só, porque pra mim é foda. Vou procurar. Desculpa, palavrão pode de vez em quando, né? Tem mistério. Não pega leve. Não pega leve, beleza. Pega leve. Porque o brabo, na verdade, é isso, sabe? Você, eu quero ver Midsommar. Tá na Amazon, tá na Netflix, tá na Disney, tá no Globoplay. É brabo, nesse sentido é brabo. Então, acho que um dia alguém vai criar um agregador para isso, para resolver, que vai ser um outro ponto de contato para a gente poder falar de mídia e tal, vai ser um outro esquema. Seria muito bacana mesmo, a gente conseguir encontrar todo o conteúdo que a gente quer assistir em um local só, em um aplicativo. Você loga suas contas todas lá e o aplicativo dá um jeito de fazer isso. Fica a dica aí para a galera de aplicativo. Eu lembro uma vez que alguém fez uma piada, um meme, que era assim, Netflix, mais tempo procurando do que assistindo. Total. Porque tem tanto conteúdo, né? Tem tanta coisa bacana para a gente assistir, que a gente chega igual quando você chega no supermercado, tem tanta opção que você fica, nossa, o que eu vou querer, né? E acaba que você gasta mais tempo procurando do que realmente assistindo alguma coisa. Não, e o agregador talvez trouxesse uma facilidade nesse sentido também. Mas vamos voltar aqui, eu achei bem legal que você começou a explicar, era uma das perguntas que eu tinha para você, a diferença de branded content, product placement e merchandising. Mas eu entendo que pode haver product placement dentro de branded content também. Por exemplo, a minha série Hit Models,
a minha série Hit Models do Fashion TV, você conhece. Eu faço um storytelling a respeito do resgate de autoestima de mulheres, ali através da moda, através da fotografia, da beleza, mas, ao mesmo tempo, eu tenho a possibilidade de fazer o product placement de produtos, tanto de maquiagem, de beleza, dentro do programa de forma natural. Ou seja, a gente usa ali a maquiadora trabalhando com aqueles produtos, e aí a gente tem alguns shots, né, até de marcas e tudo, do produto. Isso é um product placement, né, uma colocação do produto dentro de um conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, o episódio como um todo, toda a narrativa, ela é um conteúdo de marca, ela pode se tornar um conteúdo de marca, né, um branded content. Como é que você enxerga isso, Rafa, como roteirista? Eu acho que o exemplo que você deu do Hit Models é perfeito. Assim, se você acha uma marca cuja aspiração da marca seja a transformação da mulher através do autoconhecimento sobre quem ela é, que é bem o Hit Models, é um pouco isso, né? O Hit Models a mulher se transforma a partir do autoconhecimento que passa pela descoberta da sua própria beleza. Isso que é bonito do Hit Models. Então, assim, existem algumas marcas que falam esse tipo de coisa. A Dove é uma delas, por exemplo, com a questão da Real Beleza, que, aliás, é um dos melhores exemplos de branded content que eu já vi, a história da Real Beleza da Dove, porque, na verdade, era uma campanha, mas não era só uma campanha, tinha uma série de produtos correlatos e vídeos correlatos, então aquilo ali é um bom exemplo de branded content que ainda estava um pouco no âmbito de uma campanha publicitária, mas já escalava. Porque, na verdade, você consegue modelar o produto para que você tenha uma conjunção de fato do que você está trazendo com aquele programa ali para a aspiração da marca. É isso que eu falo. O branded content ele é aspiracional. Você trata a marca como um personagem. O que esse personagem é? O que ele representa? Quais são os valores que ele tem? Até mesmo quando você fala de transformação, qual é a transformação que a marca se propõe a fazer por você? Porque foi a transformação talvez que ela sintetize, que ela simbolize. Acho que essa é a questão, né? Então, você pode ter as duas coisas associadas. Eu vou te dar um outro exemplo, por exemplo, um outro exemplo de branded content. Os filmes da Lego são os branded content de maior sucesso da história. Assim. Os filmes da Lego são... videogame, né? O meu moleque aqui é apaixonado pelos videogames. Sim, é um sistema total. Ele tem filme em Hollywood, que é sucesso de bilheteria. Ele tem videogame, que é sucesso de venda. E assim, é um cross-plataforma absurdo, em cima de branded content, né? O conteúdo da Lego que vamos encaixar as coisas, montar e criar um mundo divertido, ficcional e descolado, porque o Lego se descola um pouco da imagem de ser só um produto infantil. Ele tem um séquito de seguidores aí, de amantes do produto. Então ele entende isso, e até os desenhos dele, quando ele faz as animações dele no cinema, são até um pouquinho mais edgy, né? Ele foge um pouquinho daquela animação padrão de criança, bobinha, engraçadinha. Ele tem uma... que talvez hoje o faturamento da Lego seja muito maior com essa parte de criação de conteúdo editorial do que propriamente com venda de produto, né? Não faço ideia, mas eu imagino que talvez. Imagino que é bem provável. Inclusive, uma fonte de renda muito grande que eles conseguiram ali. Além de, inclusive, conseguir renovar a base de clientes, né? Porque os nossos filhos, você também tem filho da idade do meu, sim, né? Adoram. 7 anos, eles não conheciam Lego. Lego é algo que a gente, né? A gente que tem na faixa de 40, a gente brincava com Lego quando a gente era criança. E eles conseguiram também trazer esse produto, que é um produto que não é tecnológico, né? Não é algo que de imediato as crianças dessa idade, dessa nova geração, teriam interesse, né? Então, além de se tornar uma fonte de receita em si própria, ainda ajudou a promover esse brinquedo entre as novas gerações, né? Mantê-lo como atual, né? Claro, e se a gente for pensar bem, você está falando uma questão interessante, porque se a gente for pensar bem, o branded content, como a gente concebe hoje, a gente pensa que ele é novo, mas ele não é. Os primeiros desenhos do Transformers era um brinquedo da Hasbro, e os primeiros desenhos do Transformers foram da década de, sei lá, 80 talvez, final da década de 80 e década de 90. Então já era um cross-plataforma, você pegava um brinquedo e jogava. E se a gente for continuar, a gente vai ter alguns exemplos no cinema que eram isso. Vamos pegar um determinado... A transformação de videogames para dentro de narrativa audiovisual, você pode considerar, de certo modo, como branded content. Talvez não tanto, porque quando a gente fala de um Transformer, aí vem um pouquinho da diferença, né? Quando a gente fala do Transformer, o Transformer é um produto. O branded content fala muito mais com a marca, né? Então, se você tem muito mais o contexto da marca. A marca como uma presença, como o caso do Lego, por exemplo, é porque a marca Lego e o brinquedo Lego se confundem. É diferente, por exemplo, da Hasbro e Transformers. Hasbro é uma coisa muito gigante, uma empresa muito gigante que tem vários brinquedos diferentes. Então, eles acabam trabalhando cada brinquedo específico meio como
um centro, uma empresa se comunicar, uma marca se comunicar, que são as marcas dos produtos que a gente conhece. Então, acho que nesse sentido aí, talvez fuja um pouquinho do contexto, mas se você for olhar grosso modo, é branded content, é feito, ó. Mas, já que você está levando para esse caminho também, assim, a questão do merchandising, né, e dos produtos que podem ser gerados a partir do audiovisual, eu me lembro de ter lido a história do Star Wars, né, que fizeram uma proposta para o diretor, né, para o George Lucas, e ele, para aceitar aquela proposta, ele fez uma negociação, ele disse, olha, ok, mas eu quero que todo produto que seja gerado a partir do filme, toda essa receita seja minha. E o estúdio não levou aquilo a sério na ocasião. Eles não viam aquilo como uma forma de receita muito grande. Falaram, ok, tudo bem. Então, ele ficou como detentor de todos os produtos que pudessem ser desenvolvidos a partir dos personagens do filme, o que acabou depois se mostrando uma fonte de renda muito maior do que dos filmes em si, da bilheteria. Claro, se você pega os produtos correlatos, né, a tua esteira de venda, ele foi um gênio que previu ter visto isso aí. E é engraçado você trazer esse exemplo, porque eu vi o processo contrário acontecer. Eu não vou dizer o nome da empresa, mas enfim, eu estava uma vez conversando numa palestra com a equipe que criou um desenho animado brasileiro que é bem famoso, que já foi exportado para vários países e tal. E a gente estava numa conversa, numa palestra que ele estava falando, e eu perguntei, puta bicho, mas vem cá, como é que foi tua negociação sobre produtos derivados? Quando você vendeu a tua série, vendeu para o canal X que produziu a tua série, como é que você fez a negociação de produtos derivados? Como é que vocês negociaram? A gente negociou, a gente cedeu tudo, nem passou pela cabeça da gente. E é uma série bizarramente grande, bizarramente famosa e bizarramente exibida em vários lugares do mundo. E tem brinquedo pra cacete aí espalhado. Então, ficou com toda a renda de produto. O canal ficou com tudo. Ou a coprodutora, não sei, não entrou no detalhe comigo quem foi que ficou, mas não foi ele. Não foi o cara que criou. Nossa. Mas voltando para branded content, então, eu acho que assim, é impossível a gente falar desse assunto de branded content sem falar do Náufrago. Talvez seja o que a gente considera hoje o maior case de sucesso de branded content que já aconteceu. E aí, enquanto a gente estava fazendo aqui uma pré-entrevista, né, um bate-papo anterior, você me contou uma coisa absolutamente surpreendente sobre o Náufrago, que eu não imaginava. A minha ideia era que aquilo tinha sido bancado pela FedEx, o filme inteiro bancado pela FedEx, porque eu sempre vi aquilo como um comercial de 2 horas e 24 minutos para a FedEx. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi. Na verdade, é engraçado a gente tratar esse assunto, porque eu tenho a primeira versão do roteiro de Náufrago aqui. E desde a primeira versão do roteiro, antes dele sequer vender o roteiro não é, obviamente, do Zemeckis, né, mas antes do roteiro chegar na mão do Zemeckis, já era FedEx. E aí uma vez eu vi uma entrevista do Zemeckis, eu tenho que procurar aqui o link, mas eu vi uma entrevista dele, do Robert Zemeckis, ele falando, olha, a questão do FedEx, eles não cobraram um tostão para colocar o FedEx lá. A FedEx não pagou nada. Eu não sei se a Wilson pagou, isso eu não sei, mas eu sei que a FedEx não pagou. E ele falou isso claramente, algumas vezes. E ele disse que a justificativa para ele usar a FedEx é que, para o contexto do filme, aquela empresa, para poder fazer aquele cara se dedicar daquele jeito a ela, tinha que ser uma empresa que incorporasse a essência dos valores americanos. E a única empresa de entrega que incorporava a essência dos valores americanos era a Federal Express. Então é por isso que era a FedEx. E eles foram pedir autorização da FedEx para fazer o filme em nome da FedEx. A FedEx não pagou um tostão. E ele falou, a FedEx incorporava na época, entre todas as empresas de entrega, ela incorporava os valores que a gente achava que eram importantes para o personagem. E tinha uma questão também ali de ser algo facilmente reconhecível, né? Mais ou menos, assim, a FedEx era na época, imagino, e como continua sendo hoje lá fora, o top of mind. Então, você absorver um top of mind também é importante. Então, na verdade, essa comunicação... O interessante do branded content, quando a gente para de só pensar, porque acho que essa cara do branded content vem da origem também, sabe? Quando o dinheiro é importante, super importante. É importante a negociação, é importante o cara pagar para que ele possa posicionar a marca, é importante você vender um produto que seja adequado, um produto audiovisual ou enfim, de música, etc., que tem branded content em outras áreas também. Eu já fiz, por exemplo, clipe para o Walmart. Então, existe branded content para outras áreas. Já fiz, enfim, reality TV para o Sebrae, por exemplo. Então, conta pra gente, cara, sobre esses projetos, como é que foi isso? Na verdade, começou, eu tinha uma agência de promo, hoje em dia a gente está muito mais voltado para a produção audiovisual, mas minha empresa começou como uma agência de promo, de projetos culturais e marketing promocional, live marketing. E em 2011 a gente fez um projeto dentro da Campus Party, em que a gente mesclou uma série de ativos promocionais para comunicar marcas dentro do evento da Campus Party e comunicar de um jeito diferente, de um jeito que fizesse o pessoal
pirar, gostar e tal. Eu sempre mexi muito com o público jovem quando eu mexia com publicidade direto. Então, aquilo ali funcionou. Em 2012, eu entrei com a minha empresa mesmo lá. E a gente pegou 3 empresas para fazer, o Serpro, o Sebrae. Em 2012, pegamos o Serpro, o Sebrae e o Walmart para fazer. O Walmart, a gente montou toda a parte de live, montamos um stand, uma experiência de user experience mesmo, mas aí também, a gente também trouxe, a gente juntou o Mombojó com o Walmart. E aí o Walmart bancou um clipe do Mombojó que foi gravado dentro da Campus Party e depois utilizou as redes do Mombojó. Isso eu estou falando em 2012, bem lá atrás. Depois usou as redes do Mombojó para demonstrar para poder juntar essa coisa, sabe? O Walmart está aqui, ele é um... E o Walmart começou um processo lá dentro que mexia, eu fazia um pouco de comunicação. Não chegava a ser 360 porque não tinha up the line, mas a gente mexeu com redes sociais, o pessoal do Walmart mexeu com as redes sociais, eles também fizeram entregas de produtos durante a feira. Então o cara que comprava alguma coisa no Walmart recebia durante a Campus Party, que era um evento que você ficava acampado uma semana lá dentro. E com várias palestras nerds, jogando videogame o dia inteiro, enfim, acessando uma internet super rápida. Era um evento nerd bem legal. E a gente fez isso para o Walmart, funcionou super, foi super legal. E a gente fez um outro projeto, esse foi bem maior, que era um projeto para o Sebrae. O Sebrae veio com uma demanda de como é que ele podia se posicionar com a questão do empreendedorismo, e a gente trouxe para ele a ideia de um produto chamado Like a Boss, era um reality show. Se vocês procurarem, né, no YouTube vai ter aí Like a Boss. A gente chamou o Jovem Nerd para apresentar o reality show e a gente selecionou, o Sebrae selecionou, na verdade, a gente fez o programa em cima. O Sebrae selecionou uma quantidade de pessoas, selecionou 3 duplas, com ideias no negócio, e a partir de missões que eles cumpriam durante o evento, quem ganhasse ganhava a sua empresa pronta. Então ganhava o dinheiro para abrir a empresa e tal, e uma mentoria do Sebrae e uma série de outras. E aí também foi isso, o Branded Content era do Sebrae e tinha Product Placement atrelado. Então o Mercado Livre entrou dando um tablet, não sei quem entrou dando uma coisa assim, não sei quem entrou dando assim. Então eu tinha o Branded do Sebrae, e eu tinha vários produtos atrelados que entravam... Um collab com várias empresas. Inclusive. Fizemos uma junção de várias empresas ali, e aí cada uma delas trouxe um produto diferente, fizeram branded. A gente fez o branded para o Sebrae, e elas fizeram product placement em cima do branded. E foi super legal, porque a gente posicionou o Sebrae o tempo inteiro, ainda era um processo que estava começando, então a gente chamou um time de roteiristas bem legal, a gente trouxe um cara bem experiente na época para poder escrever, trouxemos um diretor bem experiente com reality para fazer. E a gente gerou 5 programas de 8 a 10 minutos, um por dia. A gente gerava um programa de 8 a 10 minutos por dia, com essa competição deles. E ao mesmo tempo a gente tinha... Só que o que a gente fez? A gente montou uma casa de vidro, uma gaiola de vidro dentro do evento. Então as pessoas passavam em volta do evento e o programa estava acontecendo lá ao vivo. Essa história do Big Brother fazer gaiola de vidro foi anos depois da gente já fazer gaiola de vidro com o reality show lá dentro, entendeu? E eu não vou nem falar nada, mas assim, a Globo passou por lá e achou o máximo. Então, vocês não vou abrir a boca. Mas a gente botou uma gaiola de vidro lá e a gente filmava com GoPro, enfim, fizemos todo um esquema lá. E a gente editava um programa por dia. E tinha toda uma estratégia. Então, eu tinha um stand, eu tinha jogos, eu tinha atendimento do Sebrae, eu tinha palestra do Sebrae, eu tinha 2 stands, na verdade. Esse que a gente tirava o programa e o stand do Sebrae mesmo. Legal. E além de tudo isso, a gente tinha um bunker de comunicação digital e a gente fez um monte de ação de promo. Então, assim, o legal foi que a gente fez o branded, mas a gente agregou, aí a gente deu para distribuir o pessoal um pijaminha do Sebrae, e a gente criou um movimento lá que era a maior festa do pijama do mundo. E a gente soltou aqui, ia chamar o Guinness e tal, não sei o que, não dá para chamar o Guinness, porque não é assim que você chama o Guinness vai auditar. E a gente, na verdade, o que foi legal foi que a gente trouxe um pessoal que era influenciador, a gente meio que soprou a ideia neles para que a ideia saísse deles. Essa também é um pouco da delicadeza da comunicação, um bom comunicador não puxa tudo para si. É verdade. Ele espalha um pouco aquilo ali. E os caras começaram a trazer coisas. Não, vamos fazer assim, vamos fazer assim. E a gente deixou eles tocarem. Então nós fizemos essa coisa da maior festa do pijama do mundo. O pessoal que, na verdade, que organizou, os nerds que estavam lá dentro. Isso foi coberto pela nossa equipe que estava fazendo reality show também. E aí a gente acabou fazendo uma festa mesmo. Assim, tinha 3.000 pessoas de pijama lá dentro. E foi uma coisa que pegou tanto que o cara que inventou, um dos criadores do Linux, que era o Mad Dog Hall, usou o pijama e passou a dar palestra de pijama. E aí todo mundo andava de pijama para tudo quanto é lado. E no ano anterior a gente tinha preparado uma coisa parecida com isso, com o Banco do Brasil, em que a gente distribuiu roupões. E aí o roupão virou o trend da Campus Party. Todo mundo andava de roupão para cima e para baixo. A ponto do cara dos criadores da Wikipedia aparecer de roupão. Então, assim, você começa a agregar, mas ali não era branded content, era uma ação de live. Está levando isso para live marketing. Eu vou voltar para o branded. Eu vou te perguntar uma coisa. Eu vou te perguntar. Eu acho assim, vamos falar de grandes cases.
Um case incrível que eu conheço são aqueles short filmes da BMW, dirigidos pelo Guy Ritchie. Esses filmes do Guy Ritchie são ali do final dos anos 90, talvez início dos anos 2000, se eu não me engano. E a gente ficava ansioso aguardando o lançamento dos próximos filmes, né? Eram todos curtas, né? Short filmes. E com uma produção absolutamente, né, hollywoodiana, assim, altíssimo nível de valor de produção. E era um branded content BMW, né? E conta um pouquinho sobre como é que foi isso. Cara, eu acho que, assim, essa era uma outra época, né, de branded content, na verdade, né? Porque você tinha a mídia tradicional bombando ainda. Então, apesar de você fazer o branded, você ainda tinha... Porque, na verdade, era uma coisa que não diferia muito dos grandes comerciais. Quando a gente pensa em comercial mesmo tradicional, dessa mesma época a gente teve os comerciais da Pepsi, que eram absurdos, enfim... Os comerciais da Apple, antes de da criação. Então, um comercial longo de um conteúdo de marca. Eu acho que o comercial longo, ele... Puta, é difícil essa pergunta que você me fez, cara. Assim, o comercial longo, para mim, ele tem uma pinta mesmo de... Apesar dele estar tentando contar alguma coisa, a gente puxando aqui para nossa seara brasileira, não sei se você lembra do comercial da Starup. Não. O comercial da Starup era um comercial que tinha uma revolução, foi perto do final da ditadura militar, e tinha uma revolução de alunos, uma revolução de moleques, as pessoas correndo de jeans, os policiais catando jeans do outro, catando jeans de um e tal, puxando. E o cara ia falando os valores. O Starup não arrebenta, o Starup não sei o quê. Assim, super dentro da realidade que estava vivendo. Então, acho que a questão do comercial é que, na verdade, ela está passando mesmo... o que importa para o comercial é inserir a lembrança de uma determinada marca. É muito mais um recall, eu acho. Eu acho que o que diferencia o branded content é muito sutil. Primeiro, ele não necessariamente precisa gerar um conteúdo que precisa você pagar para exibir. Eu acho que esse talvez seja uma das questões principais que as agências estão lidando com isso hoje, porque você faz um branded e as agências, obviamente, elas querem receber o BV delas de mídia. Então, elas acabam fazendo um branded de uma maneira que elas possam cobrar para exibir o branded. Elas colocam mídia no branded. Colocam mídia no branded. No YouTube, tascam mídia em cima. Tascam mídia em cima para poder levar o BV de mídia. Eu entendo, é o business. Eu não acho que vai por aí. Eu não acho que é por aí que vai. Eu acho que próxima pergunta para você, que está aqui no meu roteiro. Assim, até bom que você já entrou nesse assunto, mas você não acha que, em muitos casos, principalmente quando você não está falando de marcas notórias e que tem uma base de audiência grande e que vão gerar um buzz, mesmo sem grandes esforços, você não acha que a mídia tradicional, em muitas vezes, ela é complementar ao branded content e ela é necessária até para você fazer a divulgação do conteúdo, porque a gente sabe que organicamente é muito difícil de você conseguir um reach em rede social, né? Então, se você, por melhor que seja o conteúdo, você coloca esse conteúdo no YouTube, ou você dá muita sorte dele cair no gosto popular ali e virar um trend organicamente, o que é cada vez mais difícil por causa do algoritmo, né? As próprias redes sociais precisam que você pague, né? É muito difícil você entrar, principalmente se for conteúdo de marca e não de influenciador, é muito difícil que ele entre naturalmente no Trend Topics ali e se popularize organicamente. Então, acaba que eu acho que a estratégia de mídia, ela faz parte da estratégia do lançamento de um branded content hoje ainda, ou não? O que você acha? Não, vamos lá. Eu acho que faz parte para divulgar o branded, mas o branded acho que tem que ser um produto diferente. O que eu acho que seria um branded content ideal nos modelos que a gente está pensando, que eu penso que são os modelos mais de maior penetração hoje. Vou trazer alguns exemplos de casos de branded que foram feitos nesse perfil, por exemplo. Um que eu conheço, que é a Boa da Antártica, que foi recente, por exemplo. É um branded content interessante, mas assim, ele teve essa questão de você bombar, você tinha Facebook Ads, você tinha Instagram Ads, você tinha impulsionamento no YouTube e tal, você tinha um programa no YouTube que tentava ser isso, mas você olhava e ele tinha cara de propaganda. Era tudo azul, assim, era exageradamente comercial. Então, eu acho que existe uma questão aí que é muito mais sutil do branded content não parecer propaganda, que é o que a Red Bull consegue, por exemplo, quando ela faz os programas dela de Red Bull Race, Red Bull Dive, tarará. Porque a Red Bull ela não usa agência de propaganda para desenvolver... Ela usa a house dela. Né? Então, também você tem que entender qual talvez, como é que você está escrevendo esse roteiro, como é que você está executando, né? Eu acho que são duas perguntas, falando, acho que são duas coisas diferentes. Então, vou voltar no exemplo da Boa.
a boa, se a gente vamos tirar aquele monte de azul que tinha, porque estava exagerado, tinha muita cor, tinha muita coisa da Antártica ali, e o tempo todo a Antártica aparecendo, ou seja, ficava aparecendo aqueles merchandisings da Globo do final da década de 80, que o cara falava assim, eu vou entrar no banco, aí aparecia a fachada do banco assim, esse aqui é o banco da minha família há 40 anos. Gente, isso é péssimo. Assim, ninguém engole mais isso, entendeu? Porque fica na cara que é publicidade. O povo hoje está mais espertinho, a gente está mais espertinho. E eu não sei por que cargas d'água se criou uma resistência à publicidade muito grande. Eu adoro publicidade. Enfim, eu trabalho com publicidade, acho uma besteira isso. Mas se criou uma resistência à publicidade muito grande, a ponto de passar uma lei que proíbe propaganda para criança na TV aberta, por exemplo. Né? Então, no momento que a gente tem essa resistência a toda a publicidade, e as pessoas meio que se sentem iludidas com a publicidade, eu acho que talvez a questão, concordo contigo, precisa de uma campanha para agregar, para que você possa direcionar ao produto. Mas eu acho que o produto tem que ser standalone. O que eu considero... Então, voltando à Boa, se a Boa fosse um programa de humor que contasse aquela mesma história, sem ter um bar, sem o cara ficar falando Boa o tempo todo, sem ele ficar jogando aquelas coisas que eram pesadas, ele podia ter um programa de humor interessante, sobre uma historinha legal ali de um cara que se disfarçou e tal, fazer alguma coisa, e você ter a Antártica lançando por trás, que funcionaria... Acho eu, funcionaria melhor. Fazendo lembrar de Porta dos Fundos, né? Porta dos Fundos usou mídia. O Porta dos Fundos nunca usou mídia para impulsionar os conteúdos deles, né? E sempre que eles fazem alguma ação de marca, é super orgânico também, é super natural. Sim, e até contraria alguns valores que a gente tem em publicidade, né? Se você for lembrar aí daquela ação que eles fizeram com o nome das latinhas de Coca-Cola... Nossa, eu estava pensando nisso agora hoje de manhã. É algo que seria absolutamente inimaginável há alguns anos atrás, né? Enfim, porque é até um pouco ofensivo, né? Porque assim, se você quer um nome, usando as palavras dele, se você quer um nome você procura a promoção do Dolly. As palavras dele lá no programa. Então, assim, era como se a Coca-Cola tivesse um degrau acima da outra marca. Então, concordo contigo, é bem agressivo. Eu que imaginaria isso numa publicidade, algo assinado e endossado por uma marca, no Brasil, pelo menos, né? A publicidade americana ela é mais agressiva, ela é mais escancarada. A gente via, principalmente nos anos 90, aquelas brigas de Pepsi com Coca-Cola, mas sem nunca usar palavrão, nunca tinha visto. Não, Mac e IBM, né? Mac PC, a campanha toda do Mac PC era isso. A Mac é sensacional, mas não chegava nesse ponto de ofensa, né? Do nome da menina. Aquilo ali foi um humor um pouco ácido demais, né? Mas é natural do Porta dos Fundos, era algo que era de se esperar mesmo deles, né? Assim, é próprio, mas eu achei muito corajoso. Muito corajoso da marca topar fazer. Eu não sei se eu sei que tem outros cases de conteúdo de marca do Porta dos Fundos, como o próprio Spoleto, que a gente falou, o segundo programa do Spoleto e tal. Eu não tenho certeza se o da Coca-Cola, a Coca-Cola sancionou. Eu não tenho certeza. Mas eu sei que outros que foram feitos foram sancionados. Não lembro todos de cabeça aqui, mas eu sei esse do Spoleto, o segundo, que era tão pesado quase quanto o da Coca-Cola, tinha vários outros que eram bem pesados também, as marcas sancionaram. Mas ali eu acho que é uma troca de valores. O Porta dos Fundos é uma marca que tem os seus valores intrínsecos ali, e você tem outra marca que falou que eu quero agregar um pouco do público desses caras ali, você faz um trade-off. E aí, bom processo da Coca-Cola também. Exato. Processo da Coca-Cola, igual aconteceu agora, não sei se isso eu acho que é um case mais americano, aqui no Brasil a gente não deve estar tanto por dentro. Você viu o case do Satan Shoes, de um rapper americano que pegou, isso foi recente, agora de 2 semanas, um rapper americano resolveu lançar, junto com um coletivo de artistas de Nova York, um tênis da Nike. Eles compraram alguns modelos de tênis da Nike, desses são caríssimos, modelos especial, e fizeram uma série homenageando o Satan. Eles já haviam feito Jesus Shoes também. Já haviam feito Jesus Shoes. E parece que com Jesus Shoes a Nike tinha deixado rolar. E agora com Satan Shoes rolou um processo, enfim. E acabou gerando um buzz gigantesco e fizeram um settlement, um acordo, para que o processo terminasse, mas eles reembolsassem, então, todos os compradores que haviam comprado o tal do Satan Shoes, que eram, na verdade, nada mais do que um tênis da Nike customizado. Mas acabou que com isso gerou um awareness gigantesco e a música nova do rapper que ele estava lançando ganhou uma visibilidade absolutamente maior, assim. Então a gente não sabe, né, até que ponto que a estratégia era de fato... É aquela coisa antiga que a gente conhece, né? Assim, falem mal, mas falem de mim. Assim, é melhor você ter o buzz e você tá no top of mind do que... Eu não sei. Eu acho que a gente tem que começar a rever alguns conceitos que a gente tem de publicidade, porque assim, a gente passou por um momento da publicidade que era muito canalha, década de 60, 50, 60, assim, que não tinha regulação nenhuma. Anúncio de cigarro, inclusive, falando, Sim, olha... com criança, no cigarro com criança, uma coisa absurda.
Então, assim, existiu um momento em que precisava se controlar. Aqui no Brasil, talvez pela nossa tradição católica, esse controle também, o CONAR exerceu um controle muito profundo disso, principalmente nos anos 90, você lembra disso? Começou em 95 em diante, começou esse processo muito mais profundo de controle do CONAR e tal. E agora eu acho que está entrando numa linha que ninguém sabe muito bem para onde vai, porque também a gente está vendo momentos de transição no mundo, acho que isso passa por todos os lugares. Mas acho que puxando de novo para o branded content aqui, eu acho que a questão que a gente precisa pensar é que um bom branded content ele é criado para que a marca seja integrada de uma forma completamente orgânica, na minha opinião. Por exemplo, vou dar um outro exemplo que a gente está fazendo agora. A gente está discutindo com uma marca de beleza. E, assim, vamos agora no contexto do cinema, do audiovisual brasileiro. O audiovisual brasileiro está carente de investimento porque a gente sabe que o fundo setorial está parado. Exato. E então, ele funcionava basicamente dependendo do investimento público. Dependendo do investimento público, muita coisa. Então, o que a gente tem conversado? Eu tenho conversado com alguns preços, estou negociando com algumas agências, inclusive. Ela tem um cliente, eu tenho um grupo de roteiristas, enfim, diretores, criadores, eu sou agenciado, então, assim, na minha agência tem gente que foi indicada, enfim, todos os prêmios, para imaginar. E a gente tem canais que não têm investimento para bancar tudo. Porque está difícil agora o processo de aprovação no terceiro A, artigo terceiro A, 39, tudo isso. Não só canais, como distribuidores também, está difícil. Sim. Então, o que a gente tem feito? A gente tem conversado com algumas agências, e as agências falando, olha, eu tenho um produto, eu tenho um cliente X. Os valores desse cliente X são assim, assim, assim. E a gente está voltando com eles criando um produto customizado. Pode ser um game show, pode ser alguma coisa, só que a gente já traz isso dizendo, olha, este aqui a gente tem a possibilidade de vincular no canal tal, porque o canal tal tem interesse. E onde é que está a conjuminação? Vou dar um exemplo do que a gente fez. Tem uma marca de beleza que estava conversando com a gente. E a gente preparou para eles uma série de TV que era a história de uma mulher que se tornava representante daquela marca. E acho que tem um grande exemplo de branded content que foi para a TV aberta, que é o exemplo da Unidade Básica, que passou na Universal, que agora está no Globoplay. Aquilo ali era um branded content para o SUS. O Ministério da Saúde chegou, foi o Newton Canito que fez, que elaborou. O Ministério da Saúde quis falar da questão das unidades básicas de saúde, eles fizeram uma série sobre isso. Exato. Agora, qual é o lance ali? O contexto é muito orgânico, entendeu? Então, é um pouco diferente, você não precisa ficar dizendo é o SUS, é o SUS, é o SUS, é o SUS, porque o próprio SUS é onde acontece. Essa marca, por exemplo, a gente vestiu, a mulher é o contexto da marca, ela é a personificação da marca. E como é que a gente foi? A gente foi pegar o briefing e ela falou, olha, o meu cliente prioritário é a mulher negra, entre 30 e 45 anos de idade, moradora da periferia. Esse é o perfil do meu público-alvo. E a gente criou um protagonista que incorporava esse perfil. E a trajetória dela era de uma mulher vencedora que sustentava uma família, porque era o perfil do público-alvo dele. Então, ali você faz um processo de plano e você pensa, puta, como é que eu vou fazer esse público se identificar com essa pessoa? Eu vou pegar e vou criar exatamente as mesmas demandas, as mesmas necessidades. Eu vou personificar aquela marca. E quando você personifica, a marca acaba entrando como um apoiador. Outro projeto que a gente está fazendo também é sempre nesse sentido. A gente pega o que a marca pode trazer e a gente joga o personagem no contexto da marca. Às vezes a marca entra auxiliando o próprio personagem, às vezes a marca é incorporada num outro personagem que, por exemplo, é o mentor do teu protagonista. Mas a gente não deixa de ter um storytelling que independe. Ele existe com mais inteligência se ele for vinculado àquela marca, porque ele foi pensado para ela. Então, acho que aí é onde está o futuro do branded content, porque a gente está chegando agora numa outra linha, não sei se tem visto aí, que é a linha da assimilação de você... existe uma palavra específica para isso. A Magazine Luiza comprou o Jovem Nerd. Você tirar o intermediário... A Magazine Luiza comprou o Jovem Nerd... A XP comprou a Isto é Dinheiro. Você está tirando a intermediação do publish, sabe? Então é um outro movimento que está acontecendo também, das marcas incorporarem. As marcas, na verdade, elas estão fazendo o que a Red Bull começou a fazer lá atrás, da marca do publisher. Você ser o dono do canal de comunicação, né? Você parar de alugar e você... Não parar de alugar, mas você completar as mídias que você aluga com mídias proprietárias. Agora, cara, a gente falou de FedEx, e eu não posso deixar de citar um dos cases. Eu acho que eu já te mostrei esse case. Para mim, um dos mais bacanas cases de branded content que eu conheço, que são aqueles short filmes da UPS, e Wishes Delivered. Sei. Ele mostra sonhos de diversas crianças sendo realizados ali. Pela UPS.
E aí o que para mim é mais emocionante, que toda vez que eu assisto cai ciscos nos meus olhos, assim, é uma coincidência que sempre acontece, mas é o de uma menininha, eu vou colocar o link aqui, que a menininha ela sonha em ser piloto de avião. Esse filme é demais, cara. É absolutamente lindo. Esse filme é demais. Também, da mesma forma, sempre pilotar avião para mim foi um sonho e é uma coisa que é adicional à minha profissão, né? É um hobby. Mas esse filme é absolutamente lindo. E no início do filme ela diz que ela é uma garota e que por que ela, como garota, não pode ser uma piloto de avião? E ela é levada para o aeroporto e ela pilota, e ela faz o primeiro voo com um instrutor. E é muito bacana, e no final do filme, eu não vou fazer um spoiler aqui, mas o final do filme é onde o cisco sempre cai nos meus olhos, que o piloto que fez com ela o voo fala, olha, eu vou me aposentar daqui a tantos anos, eu fiz o meu primeiro voo com você hoje, eu gostaria que você fizesse o meu último voo comigo daqui a tanto tempo. Bicho, é chorar. Não, é absolutamente lindo. E é um filme, cara, completamente natural. A marca, ela entra ali de forma muito bacana, muito suave. Não é uma propaganda. É justamente na diferença do branded content, de um conteúdo que você quer assistir, de um conteúdo que é marketing de interrupção da publicidade tradicional. Então, vamos dizer que você está assistindo alguma coisa na TV, você está assistindo um filme, e aí entra o break comercial, ou você está assistindo alguma coisa no YouTube, que é o mais comum hoje, e entra no meio do filme que você está assistindo, do conteúdo que você está assistindo no YouTube, entra uma interrupção, que é um comercial. E aquilo acaba te gerando uma experiência negativa, porque você quer pular o mais rápido possível, mas você é obrigado a assistir alguns segundos antes de conseguir dar o skip, né? E já o branded content, não. E isso é uma estratégia que faz parte do marketing de conteúdo, que são conteúdos onde a audiência ela quer ouvir o que você tem para dizer. Diferente daquela publicidade que te impacta de forma ativa, sem você estar indo procurar aquele conteúdo. Então, assim, a não ser pessoas como nós, que somos publicitários e vamos procurar propagandas para assistir, né? Ninguém gosta de propaganda. A maioria das pessoas não vai entrar no YouTube e procurar melhores propagandas de 2021, né? Acho que só publicitário faz isso, porque a gente curte, mas ao contrário disso, o branded content não, ele é um conteúdo que é produzido com o objetivo de ser buscado, de ser procurado pela audiência, né? Então é o que eu te falei, ele existe independente da comunicação, mas não independente da marca. O que é independente da comunicação? Ele existe independente de você fazer uma campanha publicitária para sustentá-lo. A campanha publicitária é importante para dar visibilidade ao produto, você ter mais penetração dele, óbvio, tá? Mas ele existe como standalone. Então, assim, se ele fosse um programa na Netflix, a gente ia buscar na Netflix e assistir. Sim. Como por exemplo, o Náufrago. Que isso vai acontecer, Rafa? Você acha que a Netflix vai um dia abrir as portas para conteúdos produzidos por marcas, sem que o custo de produção? Eu já vi uma tentativa disso na Netflix, de product placement, que era uma série, eu não vou me lembrar o nome agora, mas era uma viagem ao espaço, talvez você se lembre, era Perdidos no Espaço, se eu não me engano, alguma coisa assim, onde eles colocam os Snickers, se não for Snickers, é um outro chocolate, eles tentam forçar os Snickers no meio de uma situação onde não é exatamente ali, e eu vi algumas críticas na ocasião, dizendo que foi uma tentativa bacana, que foi legal que a Netflix topou ter isso no conteúdo deles, mas que o feedback popular não foi dos melhores na ocasião. Você se lembra mais ou menos de qual case foi esse? Cara, eu lembro por alto o case, mas não estou lembrando qual é o filme. Estou na mesma pegada que você. Eu acho que o erro aí pode ser a mão do publicitário. Assim, existe uma coisa, vou falar uma parada que é muito controversa, inclusive. Eu já fui copywriter e hoje eu sou roteirista. Copywriting e o roteiro são coisas completamente diferentes. E assim, ou você faz um ou você faz o outro. Se você tenta juntar os dois, não vai dar certo. Porque você vai forçar a mão, você vai errar a mão. Ou você vai, assim, forçar a mão do roteiro em cima do copywriting até funciona um pouco melhor. É quando você faz aqueles comerciais que são muito chorosos, tipo o comercial aquele comercial que cantava a música do Radiohead, Plastic Trees, Fake Plastic Trees, aí um menininho ia num comercial sobre uma entidade de apoio a crianças com deficiência. Então, assim, esses comerciais que são muito... eles têm um pouco de storytelling aí no meio do caminho. Você pega um pouco do conhecimento do roteirista storytelling. Eu acho que o problema do branded content, onde mora a sutileza, e aí eu estou falando de qualquer interrupção publicitária, né? É exatamente o que você falou. A mensagem publicitária não pode interromper o prazer da fruição estética.
Vou dar um exemplo de onde o branded content é feito de uma maneira maravilhosa. Cara, 007, aí não é branded content, perdão. O product placement é feito de uma maneira maravilhosa. 007 com BMW. Sim, todos os carros da BMW faziam campanha no 007, nos filmes do 007, durante décadas, durante anos. Várias versões de filmes. Agora parece que mudou, mas durante várias foram feitos o BMW. Outro product placement incrível que é feito sem interrupção. O PlayStation 4 dentro do House of Cards. Quando o cara estava enlouquecido e ele tinha que se conter, porque ele não podia, ele era um cara visceral, o Frank Underwood era um cara visceral, ele não podia sair matando todo mundo, ele ia e jogava PlayStation 4. Quer dizer, você tem várias inserções, foram contadas, se não me engano, 130 inserções numa temporada de House of Cards. 130 inserções de product placement numa temporada de House of Cards. Então, você tem, mas nenhuma delas acontecia de uma maneira brutal. Eu acho que tem um trabalho muito complexo, que é você convencer o cliente de que ele está indo demais. E eu sou agência, já fui agência durante muitos anos, eu sei como isso é difícil. Eu sei como é difícil você virar para o cliente e falar, cara, se a gente fizer isso, vai ser a gotinha mais que falta para isso flopar. Isso não dá certo. Mas eu acho que é um pouco... Esse eu acho que é um pouco o trabalho nosso, porque assim, a gente, se você leva... Eu acho que aí a gente vai falar de todo o ecossistema de agência que passa em quem vai nas reuniões de apresentação de campanha, quem é que vai levar o case para lá, quem é que fala junto com... Porque a gente sabe que tem todo esse sistema, né? Primeiro o atendimento vai, depois o plano explica, depois o criativo fala, e o roteirista ou o diretor nunca fala. O diretor de criação fala, mas o cara que criou o filme nunca fala. E aí o cliente chega e coloca, eu acho que está faltando mais vermelho, mais azul. Tá faltando mais não sei o quê. Cadê minha tipologia? Cadê a logo? Aumenta a logo e tal. E isso é importante, porque o cliente sabe o que é importante para ele. Agora, como o cara que está lá não é, o cara que está apresentando isso, geralmente não é o criador, não é nem o diretor do filme, porque não é. Geralmente é o diretor de criação, é o cara responsável por isso. Mas o diretor do filme não está lá. O storyteller que contou aquilo ali, o roteirista que contou aquilo ali, não está lá. Se ele estivesse, talvez ele pudesse dar uma argumentação mais... Porque assim, a agência está lá, a agência não quer perder o cliente. Então ela vai ter aquela coisa assim, putz, eu não vou chegar e vou... Descobri, não foi Snickers, foi Oreo. Perdidos de Espaço mesmo. Quando a gente se falava, eu busquei aqui no Google. Perdidos no Espaço mesmo, na Netflix. E foi Oreo essa ação. Quem quiser pesquisar aí na internet, foi uma ação que eles fizeram de product placement no biscoito. E aí teve bastante buzz aí na internet, o pessoal comentando a respeito. Mas, de fato, eu acho muito interessante. Mas só para a gente finalizar, Rafa, como é que você vê, então, essa questão justamente aí da mídia, né? Em termos de investimento de marketing? Como é que você compara o investimento em conteúdo ao investimento em mídia, em termos de custo e de reach que ele vai ter, né? De forma rapidinha para a gente conseguir fechar aqui. Olha, eu acho que é difícil você ponderar da mesma maneira, porque está começando agora o investimento em conteúdo de uma maneira mais sistemática, né? A gente tinha espasmos e as agências não conseguem dissociar uma coisa da outra. Ela sempre faz conteúdo e agrega campanha até para fazer o conteúdo funcionar e ter mais penetração, e chegar mais gente. Então é difícil você ponderar. Mas eu acho que esse movimento, as campanhas up the line estão acabando. Então, na verdade, está sobrando um pouco mais de grana das empresas, porque elas estão investindo menos em propaganda up the line. Estão investindo cada vez mais em BTL e TTL, então a gente sabe que isso dá uma enxugada no orçamento delas. E aí a gente acaba levando um pouco para poder bombar um pouco a produção. Eu acho que, se a gente juntar os dois aspectos, eu acho que nenhuma estratégia de comunicação funciona standalone. Você tem que sempre pensar dentro de um composto. Então, eu acho que o branded content funciona porque ele não é uma interrupção na experiência. Ele cria um desejo pela experiência, acho que isso que é importante, não é uma interrupção. Mas as outras ferramentas têm que entrar para impulsionar aquele conteúdo ou complementar. Então, eu acho que ela não entra sozinha ali. E aí eu acho que, nesse sentido, uma coisa que eu tenho certeza hoje em dia se gasta menos. As empresas estão pensando em gastar menos com comunicação do que gastavam há tempos atrás, porque a gente sabe que campanha online tem uma penetração, como se fosse, sei lá, uma engenharia genética feita para pegar o público X. Então você consegue fazer um direcionamento muito maior gastando menos. Mas, assim, essa questão do reach, a minha maior dificuldade enquanto agência, na verdade, é a questão da previsibilidade do alcance do branded content, né? Você não tem como garantir que aquilo vai viralizar, né? Você não tem como garantir que você vai ter um reach que você tem como fazer. Não, a menos que você faça parceria com canais. Aí você tem um direcionamento.
Você pode fazer um branded content em parceria com a MTV, em parceria com a HBO. Basta se sentar e se criar essa conversa. Acho que esse diálogo precisa ser criado. Certamente. Que aí mas você faz algo que eles questionam, assim, o cliente ele sempre vai questionar, bom, se eu colocar mídia programática, eu sei que eu vou pagar um CPM do que eu vou estar atingindo. O conteúdo, não. Eles ainda veem um pouco como um risco, né, de você poder estourar e tornar aquilo realmente um sucesso, ou não. Ou de você depender de ter que colocar realmente muita mídia para poder trazer o conteúdo para o alcance das massas. Mas, Rafa, eu acho que é isso. Assim, a gente tem muita coisa para bater papo. Tem. Podia passar horas aqui falando. Eu acho que depois a gente pode, inclusive, fazer um específico sobre marketing de conteúdo. Acho que eu até já aproveito para te convidar para a gente fazer um que é outra pegada, né? E que é marketing de conteúdo, inbound, né? que é inclusive o que eu estou trabalhando atualmente. Como é que a gente trabalha justamente a parte de marketing de conteúdo para gerar leads para inbound marketing. Então, acho que a gente pode fazer um outro sobre esse assunto, que certamente também é de muito interesse aí para todos os profissionais do marketing, principalmente os profissionais do marketing interessados em performance, que estão aqueles que estão aqui, né? Rafa, como é que a gente tem certamente muita gente de marketing aqui assistindo, como é que essas pessoas fazem para entrar em contato contigo, caso queiram conversar sobre desenvolvimento de storytelling, de roteiros, e pode deixar isso. Podem passar um e-mailzinho para mim. Eu tenho um site meu como roteirista, é rafaelpeixoto.arte.br, rafaelpeixoto.arte.br. A partir de lá tem meus contatos, tem e-mail, tem celular, tem tudo lá. A gente está agora montando também uma estratégia específica para isso. A gente tem conversado com algumas agências sobre isso. Eu sou agenciado pela Artífice da Cissa Castelo, então nós lá dentro temos um time de criadores e a gente está começando a estruturar esse tipo de pensamento. Enfim, a gente tem conversado com algumas pessoas de várias frentes, inclusive com o outro lado, que é o lado do canal. Os canais estão querendo pessoas que ajudem a dividir o custo, como foi o caso, por exemplo, do Ministério da Saúde, que bancou parte do custo de unidade básica e agora está na Globoplay e passou pela Universal. Então, assim, existe a possibilidade de fazer um casamento. Tá? E esse casamento é um casamento interessante, porque se a gente colocar no sistema de legislação de incentivo ao audiovisual, mesmo que esteja demorado, a lei do audiovisual foi renovada. A gente não tem FSA, mas a gente não tem artigo 39, enfim, artigo 3º para jogar no cinema. E as distribuidoras estão querendo, as distribuidoras de cinema estão querendo, os produtores estão querendo, as agências estão querendo. Eu acho que só precisa se gerar essa conversa. A gente tem começado algumas conversas em ritmo de... Agora, é uma conversa que tem que envolver todo o sistema juntos e entender que é um risco. É uma experiência nova, não tão nova assim. A gente tem cases de sucesso, não é tão nova assim, mas ainda assusta, porque você não tem como metrificar um CPM, você não tem como calcular um GRP, entendeu? O cara fala, eu não tenho como calcular o GRP, eu não vou fazer. Bicho, o risco é isso, cara. Assim, né? Maravilha. Eu quero conversar com você sobre justamente isso, sobre marketing de conteúdo, métricas, como é que a gente pode fazer. Vamos combinar um próximo podcast sobre esse assunto. Vamos falar disso. Fechado. Muito obrigado. Foi um grande prazer. Abração, bicho. Rafa, grande abraço. Prazer falar contigo. E a gente se vê novamente na semana que vem no Marketing de Performance. Valeu, pessoal. Um abração. Valeu, gente. Abraço. Tchau.